Fala pessoal, muito boa tarde para você, boa tarde para quem está ligado aqui na BMC News, porque agora começa o BMC Estoque, seu programa com as informações do mercado financeiro no meio do dia, na hora do almoço. Confira os destaques do programa de hoje. Grupo GPS conclui a aquisição da empresa de segurança privada Rudder. CAD investiga cartel internacional de empresas farmacêuticas. China interrompe parcialmente embargo à exportação de carne bovina brasileira. Tudo isso e muito mais agora no BMC Stock. É isso aí, e o meu boa tarde começa com a dona desta voz, Hanna Beltrão. Olá, Daniel Morales, boa tarde para você e a todos que estão nos acompanhando. Vamos lá então, né? Terça-feira, dia 23 de novembro, bem, né? Que a Paula falou, estamos caminhando aí para o finalzinho do ano, estamos ansiosos, né? Cadê o Daniel na tela? Dá um sorriso aí, Daniel Morales. Na tela também, cadê ele? Ah, ninguém quer colocar o Daniel. Gente, é falsidade isso, gente. Ele tava rindo, a Paula falou que tava chegando dezembro, ele rindo. Ah, tô feliz. Lembrando da folga de dezembro, né, garoto? Não vai se livrar de mim, não. Vai fazer plantão juntinho comigo aí no Ano Novo. Vamos lá, então. Né, chega de falar aí de folga, porque o mercado não tá dando folga para ninguém nessa terça-feira, né? E a gente vai falar, né, repercutir os principais assuntos que estão movimentando, né, o mercado hoje, é claro, também os seus investimentos, né, com o nosso convidado, o Vitor Rassegal, gestor da Infinity Asset, e também teremos o Alex André, sempre separando aí os gráficos todos os dias, trazendo novidades do mercado brasileiro e também do mercado lá fora. É contigo, Morales. É isso aí, Hanna Beltrão. A gente começa então com os números do mercado. O Ibovespa, que opera quase estável, ele às vezes vai para estabilidade, às vezes não. Agora ele está um pouquinho subindo um pouquinho só, 0,05% aos 102.170 pontos. Vamos então aos números aqui no nosso quadro de calor, né? O nosso mapa do calor do Profit Pro da Nelogica. A gente separou aqui os negativos e os positivos. Negativos aqui a gente tem Eco Rodovias com menos 6,24%, agora 6,36%. Tem também Vivo Telefônica 2,50%, Magazine Luiza, olha só, Magazine Luiza caindo de novo, 2,49% aqui, 2,49%. Lojas Americanas com 2,37% de queda, Cirela 2,08%, Gafisa 1,46%, Semig 1,12%, Ambev caindo 0,87%, Cielo recuando 0,47%. Vamos para os positivos então. Deste lado da tela, a gente tem Usiminas com mais 5,87%, tem Vale subindo hoje 3,24%, Petro 4, Petrobras aqui subindo 2,77%, 2,81% agora. Companhia Siderúrgica Nacional 4,13%, Bradespar 2,35%, Gerdau 1,80%. Tem também, o que mais? Vamos para cá, aqui embaixo. Suzano Papel 0,61%, Bradesco 0,55%, BBA, Banco do Brasil aqui 0,40%, Itaú Unibanco 0,36%. Esse é o nosso mapa do calor nesse momento. Dólar agora subindo 0,81% aos R$ 5,66. Hanna Beltrão. Tá certo. Vamos agora aproveitar então para fazer um giro internacional, começando pelas bolsas lá fora, né? Como a gente sempre traz atualizações aqui todo dia no comecinho do estoque. Vamos falar como é que as bolsas na Ásia fecharam para a gente relembrar. Hang Seng fechou em queda de 1,20%. Xangai teve aí uma alta de 0,20% e Nikkei, lá no Japão, alta também de 0,09%. Quando a gente vem dar uma olhada aqui nas bolsas na Europa, a DAX na Alemanha está agora operando em queda de 1%, bem redondo agora. FTSE no Reino Unido está subindo 0,34%. CAC na França recua agora 0,61%. E o índice Eurostoxx está agora caindo 1,01%. O Daniel Morales está fazendo palhaçada aqui, que eu fico assim, né? Fico falando como é que tá a bolsa assim, ele fica me imitando aqui. Deixa que daqui a pouco ele aparece aí na tela, ele vai imitar juntinho comigo aqui.
Vamos lá, o Daniel já falou, né? O Daniel já falou do dólar, né? Vamos dar uma olhada aqui como é que tá o petróleo. O petróleo engatou, hoje eu posso falar, né, que engatou a primeira e foi porque realmente o petróleo está subindo. O petróleo Brent sobe 2,22%, já recuperou o patamar aí dos $80 o barril e está agora a $81 o barril, o valor comercializado. Já o petróleo WTI sobe 1,79% a $78 o barril também. A gente segue de olho no mercado lá fora, né? Porque depois de semanas de consultas técnicas, a China resolveu liberar a entrada de lotes de carne bovina do Brasil que haviam recebido certificação sanitária antes da suspensão das exportações brasileiras. Vamos então até os Estados Unidos com a nossa correspondente Giovana Locatelli, que tem mais detalhes. Boa tarde, Giovana. A China liberou todas as exportações do Brasil? Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Daniel, e a todos que nos acompanham. Na verdade, ela sinalizou que pode voltar a comprar a carne bovina brasileira. Porém, na prática, essa suspensão ainda está em vigor. Esse anúncio foi feito hoje pela Associação das Alfândegas da China. Lembrando que são 12 semanas já de embargo em que a carne brasileira não chega na China. O processo de coleta de informações por parte dos chineses já passou por várias etapas, né, com uma análise aprofundada, e a expectativa do governo brasileiro é de que as vendas possam ser retomadas em breve, antes ainda do final do ano. Mesmo assim, num cenário de incerteza, né, esse anúncio trouxe um pouco de alívio e otimismo para produtores e exportadores para este que é o maior mercado de carne bovina, né, do Brasil. Isso porque, sem o aval das autoridades chinesas, essas cargas estavam retidas. Então, não se sabia, os produtores e eles não sabiam se voltava a carne para o Brasil, se destinava para outros mercados ou se esperava a decisão da China. A preocupação das autoridades chinesas era justamente com esse prazo da carne, mas as autoridades brasileiras tranquilizaram, dizendo que ela estava dentro do prazo de validade antes dos casos registrados. Né? Que mais que eu tenho aqui? A estimativa da Associação Brasileira dos Frigoríficos é que o volume total de carne bovina estancada nesse processo ultrapasse 100 mil toneladas. E o impacto desse embargo foi significativo para o setor, 43% a menos de movimentação em relação ao mesmo período do ano passado. Com vocês aí no estúdio. Giovana, agora outro assunto, Giovana, o índice dos gerentes de compras, né, que é o PMI, sobre a atividade industrial dos Estados Unidos, subiu. E eu queria saber se você já tem os dados que acho que foram divulgados agora há pouco, né? Sim, Daniel, acabaram de sair, eu tenho aqui. Eu tenho a prévia do PMI industrial de novembro, subiu a 59,1 ante um consenso de 59. O PMI de serviços caiu a 57 ante um consenso esperado de 50,9, né, na prévia. E a prévia do PMI composto caiu de 56,5 em novembro. E claro, a gente acompanha os reflexos destes números, desses dados do PMI americano nos mercados brasileiros. Com vocês. Valeu, Giovana Locatelli, falando dos Estados Unidos. Valeu, Giovana, até amanhã. Até. É isso aí, seguindo aqui no BMC Stock, Rising Stars, fundo de 770 milhões de reais levantado pelo Itaú para investir em novas gestoras, acaba de fazer o seu segundo investimento. O fundo aportou 100 milhões na Ace Capital, fundada há 2 anos por 2 ex-executivos do Santander. O investimento vai ser feito nas cotas do flagship da casa, o Ace Capital Master, um fundo multimercado macro. A transação envolve também um acordo de revenue share. Nos 10 anos de duração do investimento, a gestora vai pagar uma parte de sua receita ao Rising Stars, permitindo que os clientes do Itaú participem de seu crescimento. Seguindo aqui com mais informações, a GPS Participações comunicou que concluiu a aquisição das empresas Rudder Segurança e a Rudder Equipamentos e Sistemas de Segurança e da Rudder Serviços Gerais.
A compra foi anunciada em setembro e não teve valor divulgado. A Rudder presta serviços de segurança privada, sistemas eletrônicos de segurança e serviços de limpeza e manutenção e tem forte presença no Rio Grande do Sul. A empresa teve receita bruta de aproximadamente 255 milhões de reais até o dia 31 de agosto, segundo a GPS, à época do anúncio. E a Superintendência Geral do CAD instaurou processo administrativo contra 7 empresas e 11 pessoas físicas por suposta formação de cartel na cadeia de produção e comercialização de produtos farmacêuticos. Eles eram utilizados na composição de medicamentos antiespasmódicos que atuam em contrações dos órgãos do abdômen, usados, por exemplo, para tratar cólicas. Veja os detalhes na reportagem. As investigações do CAD apontam condutas anticompetitivas das empresas e teriam começado na década de 90 e ocorrido até pelo menos 2019. As práticas foram viabilizadas por meio de trocas de e-mails e reuniões presenciais bilaterais e multilaterais. Na maior parte do tempo, os contatos entre concorrentes teriam ocorrido de forma sistemática, frequente e formal, segundo o órgão. As investigações indicam que as condutas teriam afetado especificamente a cadeia de produção e venda de escopolamina. A cadeia começa com o cultivo das árvores de duboísia, cujas folhas possuem alta concentração de alcaloides. Se o Tribunal do CAD considerar que há um cartel, as empresas participantes estarão sujeitas a multas administrativas, que variam de 0,1% a 20% de seus faturamentos, além de multas acessórias. Os indivíduos envolvidos na conduta também estão sujeitos a multas do CAD, que variam de 50 mil a 2 milhões de reais. No caso de pessoas físicas administradoras, a multa varia de 1% a 20% do valor aplicado à empresa. As empresas vão ser notificadas para apresentar defesa. E a montadora de aeronaves Embraer assinou hoje um acordo com o Centro Aeroespacial Real da Holanda para uma potencial colaboração estratégica em pesquisa aeroespacial, tecnologia e inovação em sistemas de defesa espaciais, aviação geral e mobilidade aérea. De acordo com a fabricante brasileira de aeronaves, o memorando de entendimento permite estender e aumentar também as relações entre a Embraer e o Centro Aeroespacial. As companhias já discutem futuras oportunidades relacionadas à automação de procedimentos de manutenção. Nas últimas 2 décadas, a Embraer e o Centro Espacial têm trabalhado em colaboração em pesquisa e desenvolvimento em áreas como novos materiais, tecnologias de cabine de pilotos, desenvolvimento também de sistemas, aerodinâmica, entre outras. E a Petrobras, em comunicado ao mercado, reforçou que ainda não há qualquer definição ou decisão sobre a venda de sua participação na empresa petroquímica Braskem. O posicionamento ocorreu em resposta à notícia publicada na mídia, dizendo que estaria em curso uma negociação tripartite entre a Odebrecht e sua sócia Petrobras com os bancos credores da Odebrecht para a venda de um naco de ações preferenciais da empresa. A companhia informou que a Petrobras, em relação à notícia veiculada na mídia sobre negociação para a venda de ações preferenciais da Braskem, esclarece que, conforme divulgado no dia 8 de junho, nos dias 9, 20 e 30 de agosto e no dia 1º de outubro, a sua participação na Braskem segue fazendo parte dos ativos contemplados em sua gestão de portfólio. No texto, a estatal afirma ainda que mantém seu posicionamento em buscar a venda integral de sua participação na Braskem e segue realizando estudos para determinar a melhor estrutura para essa transação. E a gente segue aqui com agora olhando para o nosso chat. Vamos lá, que o pessoal tá tímido hoje ainda, Daniel. Tô vendo aqui que o pessoal tá falando pouco. Terça-feira, gente, bora animar, acordar, né? Vamos animar. Já deixem aí de onde vocês são, já mandem mensagens que a gente hoje, a gente tá animado. Eu, pelo menos, tô animada. Tá animado, Daniel Moraes? Muito. Super animado. Vamos dar o nosso boa tarde então pro pessoal. O Leonel Giordano tá por aqui, o Sebastião Silva Filho, o Adilson Lima Gonçalves também está por aqui, o Heisenberg Goodman tá falando devolvam nossa carne, tá falando dos chineses, assim como o Luiz Fernando Carvalho também tá falando.
É isso aí, quem mais aqui? Ó, deixa eu ver aqui, gente. Tiago Santos. Drogaria e Farmácia São Joaquim. Tá Boa fazendo uma tarde, propaganda boa Daniel essa e drogaria. Hanna, boa tarde, Daniel e Hanna. Vou colocar Aliás, a marca drogaria aqui. fica onde, hein? Manda aqui a mensagem. Vocês Pois ficam, é. vocês ficam aonde aqui, hein? Ó, Luiz Fernando falando o seguinte, a Hanna chegou de vermelho para fazer o Ibov cair. Não, jamais seria Jamais, essa audácia. Estou apenas combinando hoje, né, com o lado negativo, não sei se isso é bom ou ruim, né? O grande Rui das Neves sempre fala que é bom, né, hora de comprar. Então, né, fica aí o questionamento. Para você, é bom ou ruim a bolsa estar caindo? Exatamente. O Rui das Neves ainda fala boa tarde, Daniel. Desculpe, não dá para aumentar, que ele coloca em 144p. Hanna e Samira, 1080. A Samira hoje não tá? A nossa Jamile hoje... Nossa Jamile hoje está off, mas amanhã tadinha, ela volta ela tá numa bem. tensão hoje. Tá numa tensão, mas vai dar tudo certo, Esse viu, TCC Samira Facuri? vai dar certo. Já deu certo. Já deu certo, é isso aí. MPK, falando esse Morales. Boa tarde, Daniel e Hanna, valeu. Quem mais aqui? Olha o MPK, só. Raniel é Raniel, um monte de hashtag aqui. É Raniel. O povo tá... O Lucas Santos falando assim, sem ânimo para essa bolsa. Mas tudo pode mudar, né? A gente já viu tantos cenários assim, lá pelas 4 da tarde, né? Lá no comecinho da tarde, inclusive, a gente já viu a bolsa virar, né? Tudo depende do ponto de vista, do olhar de quem tá... E o Adilson aqui tá perguntando, Daniel Moraes vai ter piada boa hoje? Ele deve estar falando do market, que começa às 2 e eu já vou adiantando para você. Não vai ter piada boa, isso não. Daí é meio difícil, né? Mas bora que o importante é tentar, né? Tentando tá ótimo. A drogaria fica em Campo Alegre, Santa Catarina. Poxa, e aí, como é que vocês vão mandar aqui? A gente faz um frete aí e tal, a gente dá um jeito. Um abraço para vocês aí da drogaria. Ó, o Valdano Simão, manda um abraço para Recife. Oxi, um abraço para Recife, é isso aí. Renata Nunes aqui, solteira no pedaço. Boa tarde, pessoal. Grande Renata Nunes. Grande Renata. Não, né? Grande é uma palavra muito forte. Não tem... Né? Grande, assim, né, sentimento dela. Assim, exatamente. O lugar que ela ocupa no coração. Fernando Luiz aqui, também tá aqui. A Marlene Matos concorda com a animação do Daniel. Ela tá que tá animada. É isso aí. Gente, obrigado. Mandem as suas perguntas também. E agora tem entrevistado, né, Hanna? Pois é, vamos lá que daqui a pouquinho não. Agora, né? Daqui a pouquinho não, que ele já está conectado. Vamos chamar então o Vitor Rassegal, gestor da Infinity Asset. Cadê ele? Olha só ele. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, né, gente? Estou meio confusa hoje, né? Boa tarde, seja bem-vindo. Oi, boa tarde, Hanna. Boa tarde, Daniel. Muito obrigado pelo convite. Imagina, prazer é todo nosso. Prazer é nosso, boa tarde. Boa tarde, pode ficar à vontade aqui, sabe como é o esquema com a dupla. Raniel, pode ficar à vontade, fala o tempo que você achar necessário também. Bom, vamos começar então, né, falando da Petrobras. Vamos lá. Eu vi vocês comentando sobre o mercado, que o pessoal estava triste, meio desanimado. A gente tem motivos para isso, né? É verdade, pois tem mesmo. Hoje é dia do Muro das Lamentações, né, no mercado. Mas vamos lá, né? Vamos seguindo. Vamos falar de Petrobras, né? Já que a empresa anunciou um pagamento de dividendos de R$ 2,19 por ação. Para reduzir a volatilidade dos combustíveis, o presidente da estatal falou hoje na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, né, sobre a criação de um fundo estabilizador usando os próprios dividendos da empresa, que esse ano aí serão recordes. Como é que você avalia a política de preços da estatal e também as expectativas para a empresa? Acho que a política de preços da Petrobras ela tem que ser uma política de preço de mercado, realmente. Não tem como ser diferente, né? Eu acho que realmente essa pressão que a gente está vendo aí nos preços dos combustíveis não é uma pressão localizada, né? Eu acho que, sim, tem uma aqui por motivo do nosso risco país, né? O risco político, principalmente, que fez com que o câmbio desvalorizasse muito, e isso aí também acabou impactando muito o preço final, né? E tem também alguns problemas estruturais, né? Que os governadores dizem que não, mas parte do ICMS, que quanto mais, né, sobe o preço, maior fica o custo do ICMS sobre o combustível, né? Isso aí também tem um impacto, não é um grande impacto, mas também acaba impactando, né? Então, tem algumas
especificidades brasileiras, né, que acabaram fazendo com que também ficasse um pouco mais caro, né? Mas é mundial, né? Esse é um problema mundial, que o preço do petróleo subiu, então o preço do combustível subiu para todos os países, né? Então não é um problema só nosso, né? Mas eu acho que a ideia do fundo de estabilização, dentre as ideias possíveis, né, eu acho que poderia ser feito dessa maneira assim, né, para tentar realmente dar uma previsibilidade um pouco maior, principalmente para o setor comercial, para o setor de transportes, né? Porque eu entendo, eu não sou a favor de dar um bolsa caminhoneiro, por exemplo, eu acho que isso não é, mas eu também entendo que fica complicado para um caminhoneiro que feche um frete para alguma determinada região, né, por um valor, considerando o valor do diesel naquele momento, e daí no meio do percurso, né, que às vezes pode demorar 10, 15 dias, ele tem uma questão de uma vez, duas vezes o preço e acaba corroendo a margem dele, né? Então, eu acredito que uma estabilização maior nos preços realmente é benéfica para toda a economia, né? Porque isso aí gera menos volatilidade de preços finais, dado que o caminhoneiro ali corre o risco de ter um aumento de preço no meio do caminho, ele começa a cobrar margens maiores. Então, todas as transportadoras também vão colocar uma margem maior para ter uma segurança maior. Então, isso aí acaba encarecendo toda a cadeia, que acaba chegando no consumidor final com preços dos bens mais caros, né, impactando na inflação, né? Então, eu acho que tem um benefício da gente conseguir ter uma estabilidade maior, né? Eu não sou a favor de tabelamento, acho que isso aí a gente já viu, né, muito que não funciona, né? Se utilizar, por exemplo, parte dos dividendos que é do próprio governo para criar esse fundo de estabilização e aí sim conseguir amortizar essa volatilidade, né, reduzir essa volatilidade dos preços, eu acho que é válida a intenção. Mas fica a dúvida de se é possível, né, porque, né, o governo, né, o executivo já conta com esses dividendos dentro do orçamento que tá lá para cobrir, né, as outras despesas, né, do governo, né, que basicamente são salários, né? Então, se conseguir desvincular isso, montar um fundo de compensação nessa linha, poderia ser, não seria uma solução por completo, com certeza, né? Porque o petróleo, apesar de agora ele ter dado uma estabilizada, né, parado de subir, ter cedido um pouco, hoje, né, como a própria Hanna falou, já voltou a subir, engatando uma primeira aí. Então, não sei se dura essa queda, né? Então, mas se voltar a ceder, a gente pode ter uma queda no preço da gasolina e daí esses fundos de estabilização começam a funcionar, né? Funcionaria, né? Se tivesse, porque daí ele teria segurado o preço, e a hora que o preço ficar mais baixo, compensa o que a Petrobras cobrou a menos e vai fazendo essa compensação. Mas enquanto o preço só sobe, né, o fundo vai acabar tendo que ser muito grande para conseguir manter a estabilidade, né? E outra coisa também, Vitor, o Wagner Gomes, ele não faz uma pergunta, ele faz uma afirmação. Ele diz assim, ó, esse fundo para equilibrar os preços deveria vir dos royalties da exploração de petróleo. O que você acha? Seria uma possibilidade, mas o problema é que os royalties da exploração já foram definidos em outros fundos de social para estados, para municípios, foi feita uma divisão e vai mudar agora isso aí. Fala, não, você estado não tem mais direito, você município não tem mais direito, e tira dos outros fundos sociais que também já tem direito à parte dos royalties. Então é praticamente impossível, né? Que a gente conhece bem nosso Congresso, nossos políticos, ninguém abre mão de uma receita, né? Então, para eles abrirem mão dessa receita, eles vão ter que ter outra compensação, né? E essa compensação pode sair mais caro do que a encomenda, né? Então, a gente acha que mudar numa regra que já existia desse dinheiro, principalmente que foi dividido, né, como eu disse, com estados, municípios, fundos, né, sociais, provavelmente é muito mais difícil, né?
E a mineradora Vale, a Bradespar, né, que uma das principais acionistas da Vale também, e as siderúrgicas Uzi Minas e a Gerdau lideraram as altas do pregão de ontem. Como é que você avalia as perspectivas para o setor e é um bom momento para investir em empresas ligadas ao minério de ferro? Esse setor tem passado por esses últimos meses aí sofreu bastante, né? Ninguém esperava, acho que foi meio que surpreendente, da mesma maneira que a alta do minério foi bem surpreendente, né? Quando chegou lá perto dos $230 a tonelada, né? Mas a queda da velocidade que foi também pegou de surpresa aí muitos analistas, né? Mas eu acho que essa queda foi uma queda forçada, principalmente pelo governo chinês, né, que estava tentando segurar, né, um pouco a de custos, né, a inflação ao produtor na China, né, então, através de venda de estoques de minério, né, não de minério de ferro, mas de alumínio, de cobre, eles venderam, né, tentando segurar um pouco essa escalada dos preços, e de minério também eles acabaram restringindo a produção das siderúrgicas, né, com o intuito de reduzir a poluição, né, até os Jogos Olímpicos, né, de inverno, que vai ser em fevereiro, né, então eles tinham uma meta, desde o começo do ano eles tinham essa meta, que eles não queriam que a produção de aço crescesse no ano, né, mas no primeiro semestre a produção estava crescendo forte, então eles forçaram uma redução muito mais abrupta nesse segundo semestre, e isso aí acabou realmente impactando a produção de aço e lógico, a demanda do minério. Mas também tem o problema do setor de construção civil deles lá, né, que eles também restringiram algumas empresas, as empresas de incorporações a financiarem no setor, né, não fora do financiamento bancário, né, se financiarem nos mercados de capitais. Isso aí impacta o setor de construção civil das incorporadoras. A gente viu o que está acontecendo com a Evergrande lá, né, que problemas para rolar sua dívida, problemas para continuar realmente com as obras, que eles têm uma quantidade enorme de obras que agora, dado que esse problema de financiamento, estão paradas, né, então isso aí teve um impacto também na demanda pelo por aço para a construção civil, né? Então a expectativa é que realmente essas siderúrgicas voltem a produzir já no mês que vem ou provavelmente no início do ano que vem, e a demanda por minério de ferro volte a subir. Então isso foi o motivo dessa forte aí que a gente viu nos últimos 3 dias aí, que subiu mais de quase uns 15% no minério de ferro. Resumindo, assim, eu acho que assim, no curto prazo a gente ainda está um momento de grande volatilidade no setor, né, mas eu acho que, dado o nível de preço que chegou às ações, né, tanto a Vale quanto a Siderúrgica, né, chegaram a um nível de preço, né, na minha visão, muito descontado da realidade. A Vale, no nível que estava considerando o preço de minério em torno de $60 a tonelada, né, longe do que estava, porque nesses níveis de $90 a tonelada já tem muitas mineradoras, né, principalmente as que já está abaixo do nível de custo delas, né, então já estão parando de produzir, de extrair minério, né, então isso é positivo para as mineradoras de baixo custo como a Vale, né, então eu acho que, apesar do curto prazo ainda ser volátil, né, eu acho que sim, dá de preço das empresas seria um bom investimento, sim. Legal. Agora, Vitor, já o setor de bancos, ele apresentou bons resultados nesse terceiro trimestre. Eu queria saber como é que você avalia o setor e as perspectivas para os próximos meses com o aumento das taxas de juros e da inflação. Bancões ou fintechs? Quais empresas devem se dar melhor nesse cenário? Eu acho que as fintechs, né, tirando essa última derrocada aí que a gente viu recente, né, elas já se deram essas altas aí, né, que vinham apresentando aí no primeiro semestre, né.
Agora, lógico, no segundo semestre devolveram bastante aí dessa alta, né? Eu acho que os bancões estão numa posição, né, um pouco melhor, né, nesse momento, principalmente, porque já vieram sofrendo, né, por alguns anos, né, por causa desse risco, né, das fintechs, mas também do nível de juros muito baixo que a gente, né, veio aí nos últimos 2 anos, e agora, né, numa tacada, está vendo esses juros nossos aí já chegando aí na casa, né, no juro futuro aí já em 12%, e na Selic logo mais a gente está chegando em 2 dígitos também, né? Então eu acho que talvez agora o cenário para os bancões pode ser um cenário um pouco melhor, porque eles têm um balanço mais confortável para navegar num momento de mais turbulência, né? Eu acho que no ano passado eles fizeram uma provisão grande, né, dado o risco da pandemia, né, que não sabiam o que ia acontecer, né? Então nesse ano aqui um crescimento de carteira, né, não é um grande crescimento, mas está um crescimento dentro do esperado e com expectativas positivas ainda para esse segundo semestre, né, e até para o primeiro trimestre, pelo menos ainda do ano que vem. Eu acho que talvez para o segundo semestre do ano que vem a gente pode voltar a ver um pouco uma deterioração da inadimplência, né, mas dado que o nível de provisão dos bancos tão altos, né, eu acho que se eles tiverem que fazer um pouco mais de provisão, com volumes expressivos e que vão impactar o resultado do ano que vem. Então, provavelmente os resultados do ano que vem serão, né, bons também, né, com alguma pressão de inadimplência, né, e talvez um crescimento de crédito um pouco menor, dado o crescimento menor do PIB. Né, mas em relação às fintechs, o grande problema agora é o nosso nível de juros, né, porque esse nível de juros muito alto acaba impactando o valuation dessas empresas que tem praticamente todo o seu valor na perpetuidade, né, então isso aí acaba aumentando o risco da operação e realmente dando um pouco pressão, né, nas empresas, principalmente no preço das ações no curto prazo, é o que a gente tem visto aí, né, com as empresas de pagamentos, a gente caindo muito, até o próprio Banco Inter aí sofrendo bastante. Além também de pensar que tem o risco do Fed, que subindo os juros, talvez, né, ter alguma expectativa de aumento de juros no ano que vem, né, isso aí pode começar a impactar as empresas de crescimento lá fora, né, e por tabela, né, a gente acaba sofrendo aqui também, né, então tem esse risco, ainda não está materializado lá fora, mas também a gente precisa ter isso aí no radar. Perfeito. E além dos bancos, como é que você avalia os demais resultados também? O varejo acabou decepcionando? E falando também nisso, os shoppings já mostram sinais de recuperação? O varejo realmente colocou bem, me decepcionou um pouco realmente, não acho que a performance do negócio em si, mas realmente a performance das ações parece que exagerou um pouco para mim, porque eu vejo que o varejo, a gente esperava que tivesse uma queda, principalmente do lado do e-commerce, né, que veio muito forte na pandemia, então, dado a base alta, era de se esperar que agora a gente começasse a ver uma redução no crescimento, né, então, isso não teria sido surpresa, né, mas eu acho que talvez a piora, não piora, mas a melhora mais lenta das lojas físicas, né, isso aí acabou decepcionando um pouco, e isso aí cobrou um pouco o preço realmente no preço das ações, né? Porque no caso principalmente de Magazine Luiza, que tem um valuation, né, um pouco mais caro, né, realmente ela foi bem impactado por isso, né? Mas eu, né, continuo acreditando que essas empresas, né, têm um call né, uma de longo prazo positiva, né? Porque essa mudança, né,
do comércio, do varejo, do comércio normal para o comércio eletrônico foi acelerado, né? Pode reduzir um pouco, mas foi muito acelerado e isso vai se manter, né? Então essas empresas, elas, né, já têm uma base de comércio eletrônico muito bom e isso tende a se perpetuar, realmente foi acelerado. E o lado do varejo físico, né, que seria principalmente no caso aí da Magazine Luiza, Via Varejo e lojas americanas, né, com a economia voltando ao normal, ela tende a voltar ao normal também, né? Então acredito que essas empresas, né, têm um potencial bom, ainda mais se a gente considerar que esse Auxílio Brasil vai passar, então provavelmente vai aumentar para R$400, o que essas famílias vão poder, né, ter o ano que vem. Então isso aí tende a gerar uma renda também para o setor. Então eu não estou tão pessimista quanto meus colegas aí que estão, né, achando que o setor aí tem muito ainda mais para perder, né? Eu acho que tem oportunidade sim. Legal. Agora, no Acho primeiro que você tinha semestre... uma outra coisa e eu esqueci. Se os shoppings já tinham dado uma recuperada aí com essa questão do varejo também. Então, os resultados de shoppings já vieram bons, foram até um pouco mais surpreendentes, né? Realmente as expectativas até dos shoppings que a gente cobre aqui, principalmente em Multiplan e BR Malls, eles já estão mais otimistas com a retomada, já estão com umas expectativas de vendas, né, já acima do nível pré-pandemia, né? Então realmente a melhora foi grande, né? Dado que talvez nesse terceiro trimestre, se tiveram alguns shoppings impactados por algum lockdown, foram poucos, e provavelmente agora no quarto trimestre a gente deve ver, né, todos os shoppings abertos, né, o que a gente não via já há tempo. Então acredito que o resultado do quarto trimestre tende a surpreender positivamente, sim, porque a população, né, ficou mais em casa, realmente tá voltando, né, tá voltando a circular realmente, e acredito que, dado ter passado aí algum Natal em casa já, o passado, né, eles querem esse ano aqui ir passear com os filhos e ver a decoração dos shoppings, né? Acho que tende a ser positivo. Boa, é verdade. Agora, Vitor, no primeiro semestre a gente viu o boom das commodities, né, com especialistas falando até em um super ciclo, né, uma animação, aquela euforia, né? Mas agora o clima mudou totalmente, com medo da inflação, aversão ao risco e ativos de renda fixa mais atrativos com a alta da Selic. Como você avalia o cenário para commodities no próximo ano? O investidor ele deve aumentar a posição ou reduzir? Isso, eu acho que, principalmente no setor, no quesito commodities, né, isso aí vai muito em relação a como que vai ser a situação da política monetária nos Estados Unidos, né? Eu acho que uma dúvida, né, é assim, tanto realmente o Fed se manter nessa posição de que a inflação lá é transitória, né, e realmente mantiver uma política monetária mais frouxa, né, a tendência é que o dólar não se valorize muito, né, com isso abre espaço, né, para as commodities se valorizarem, porque a gente está vendo mais inflação, né, e dado que o Fed não ter subido os juros, né, então quer dizer que a moeda, o dólar, tende a se desvalorizar no mundo, e isso aí é favorável às commodities, né, o que a gente viu acontecendo aí com o petróleo, né, que ficou mais até agora aí, agora que deu uma pequena cedida, mas a gente viu acontecendo isso no início, né, no ano passado, início desse ano, com as commodities metálicas também, né? Então eu acho que a gente fica um pouco na dúvida aí como vai ser a postura do Fed, né? Mas se eles se mantiverem com esse discurso de que é uma inflação transitória e que eles não vão precisar subir os juros muito cedo, a tendência é que o dólar se desvalorize globalmente, e a inflação mais alta no mundo,
porto seguro, não um porto seguro, mas onde os investidores tendem a procurar investimentos é em ativos reais, né? Isso aí acaba trazendo demanda aí para commodities de energia, né, petróleo, e para as commodities também, né? Mas isso aí também a gente tem que olhar para um lado, o grande comprador, né, de commodities no mundo é a China, né? Então eu acho que ela ainda lá está com um pouco de problema com a parte de Covid, né? Estão sendo mais restritivos, algumas áreas de algumas regiões da China, eles ainda estão com lockdown, mas dada a sinalização do Banco Central chinês, já que eles devem começar uma política de flexibilização, né? Então quer dizer que eles também já acham que o nível de crescimento que atingiram já caiu muito e precisa começar uma retomada. Então isso aí tende a dar uma sustentação no preço de commodities, né? Então eu acho, né, que esse lado da China tende a dar suporte para os preços de commodities, e do lado dos Estados Unidos, né, tem também o pacote de infraestrutura do Biden, que foi aprovado agora. Isso aí tende a dar uma ajuda também, né? Mas o lado da inflação transitória nos Estados Unidos, eu não compro muito essa ideia. Eu acho que talvez não é por esse lado. Eu acho que eles vão ter que subir os juros um pouco mais cedo do que o esperado, e isso aí daí vai acabar sendo um pouco negativo para commodities, porque o dólar tende a se valorizar e daí, em contraparte, as commodities acabam cedendo, né? Mas eu acho assim, do nível de preço atual, que chegou para mim uma Vale, uma Gerdau, uma Uzi Minas, eu acho que para quem tem uma visão aí um pouco mais de longo prazo, aí de 2 a 3 anos, eu acho que é um bom investimento, sim. E como é que você avalia a expectativa para o câmbio no próximo ano, e de que forma também a política cambial deve impactar as empresas exportadoras? Esse daí é difícil, hein? O câmbio para o ano que vem ninguém sabe, né? Nossa Senhora, um ano de eleição de $1 milhão aqui no Brasil, né? Mata qualquer economista que falar vai errar. Aqui no Brasil ainda, eu acho que com a eleição a gente não sabe mesmo, né? Mas o ponto, eu acho assim, o dólar no mundo, ele tende a exportadoras, né? Empresas que não dependam muito da economia interna, né? Então, essas mineradoras, siderúrgicas, né? Até própria celulose, né? Eu acho que é bom ter no portfólio, dado esse risco que a gente vê o ano que vem, fiscal e político, né? Bacana. Wagner, ou mais conhecido como Victor, Victor, eu tô lendo aqui Wagner eu sempre faço isso. Victor. Você fica lendo o nome, o pessoal do chat aí vem na hora. Eu fico lendo o pessoal do chat para ver se tem alguma pergunta, aí eu falo o nome, não é tudo bem. Victor, eu queria agradecer a sua participação, mas eu queria que você deixasse aí as suas considerações finais, deixasse o seu recado para a gente, para quem está assistindo você nesse momento. Legal. Não, acho que realmente o mercado não está, né? Acho que muita gente, né, desses 5 milhões de CPF aí quase que entraram na bolsa, né? Eles pegaram um momento muito bom, né? Uma alta forte, e muito provavelmente já não estão mais nesse momento, já estão num momento pior. Eu acho que o meu conselho é ter disciplina, né? Ter calma, né, porque a gente sabe que o mercado realmente ele exagera para ambos os lados, né? Então não se desesperar agora, por exemplo, que o mercado está numa performance muito ruim, aí eles acabam talvez realizando perdas que eles não vão conseguir recuperar na renda fixa, por mais que a gente esteja aí com uma renda fixa alta, né? Talvez sair agora acumulando uma perda muito grande não seja a melhor opção. Então acho que calma, manter a sua postura aí, o que você pensou do seu investimento aí para o médio e longo prazo. Legal. Victor, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença, obrigado também pela participação.
e a gente te espera numa próxima. Valeu! Legal, obrigado pelo convite, um abraço. Obrigada. Abraço. Vitor. A gente acabou de conversar com o Vitor Hasegawa, gestor da Infinity Asset. Valeu, Vitor, brigadão. E agradecendo também o pessoal que manda as perguntas aqui pelo chat. Antes da gente chamar o Alex André com os gráficos do dia, a gente chama agora o mapa do calor do Profit Pro da Nelogica com a Hanna Beltrão, né, Vamos Hanna? lá então, A né? professora. A professora corintiana. Vamos lá então dar uma olhada no mapa do calor, né? Já que o investidor está colocando aí a culpa no meu look de hoje. Posso dizer apenas uma coisa, não tenho nada a ver com isso, apenas estamos trazendo aqui as informações, as notícias. Já prometi não vir com esse look, mas, né, é o que tem para hoje, meu povo. Vamos lá então dar uma olhada no Ibovespa. Tá subindo agora 0,11%, ele estava caindo agora há pouco, né? O índice que está aí aos 102.235 pontos, ele abriu aos 102.123 pontos, né? Chegou aí a uma máxima de 103.645 pontos, né? Foi o fechamento de ontem aí, na verdade. Chegou, inclusive, até aí, no pregão de hoje ainda, aí aos 101.736 pontos, né? O Daniel tá rindo aqui, né? Aí, né? 736 pontos, né? Agora ele recuperou os 102 mil, a gente vai monitorando aqui, mas ele já tá engatando aqui, já tá caminhando aqui para uma queda, na verdade. Tava agora, 1 segundo, 0,011% de alta, agora está 0,07% de alta. Vamos monitorando, como diz o grande Daniel Morales, tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí. Vamos dar uma olhada então no nosso mapa de calor do Profit Pro da Nelogica, né? Como vocês podem ver, a maior parte dos setores estão, né? Porque são vários setores, estão combinando com o meu look de hoje, né? Vamos falar aqui, começar pela Local Web, que está recuando 7,69%. Em seguida, tem mais uma vez os bancos, tem também as empresas do setor de varejo, né? A gente acabou de falar sobre isso, inclusive aí com o nosso convidado, com o Vitor. Vamos falar aqui, trazer atualizações do setor de varejo, então. O Grupo Soma está recuando 4,46%. Pets também recua 5,96%. Magalu, Magazine Luiza, 2,83% de queda também. Tem a Mer3 recuando 3,57%. O Grupo Soma também já cai 4,46%. Lojas Renner também está aí, todo mundo no mesmo bloco, no mesmo barco, né? Como diria, né, Grande Boechat, tá todo mundo aí recuando. No setor de varejo, Lojas Renner, então, está recuando 2,44%. Vamos dar uma olhada agora nos bancos. Banco Inter, né, tanto o ticker BID4 quanto o BID11 estão caindo, quedas acima dos 6%. Tem depois Cash 3, né, que vem figurando aí entre altas e baixas nas últimas semanas. Cash 3 agora está recuando 5,16%. Tem também, também tem banco aqui, Banco Pan, está recuando 4,20%, Natura 2,80% de queda também. Tem Azul e Gol também recuando, as aéreas, Gol recuando 5,31% e Azul 2,68%. Deixa eu ver aqui para esse outro lado aqui, tem muita empresa caindo também. Tem o setor de shopping, olha só, Multiplan recuando 1,95%, BR Malls 1,70% de queda também. Em relação às construtoras, tem Cyrela caindo 1,88%. E acho que o povo gosta, né, Daniel Morales, de ficar, né, fico mexendo a mão aqui para trazer mais emoção para quem está nos acompanhando. Tá todo mundo vendo. Fica só a Renata ali do lado de fora do estúdio, o Daniel aqui do meu lado, tudo rindo, né? Então, tô anotando aí. Brincadeiras à parte, vamos lá. MRV também, setor de construção, recuando 2,8%. Eu falei de Cyrela, tá caindo também. E no momento só consigo ver essas aqui. Daqui a pouco a gente acha que a EZTEC também, olha só, 4%, 4,39% de queda também.
E aí tem TOTVS recuando mais de 4% também, e Dux recuando 3,95%. Né? No mais é isso, aqui muitas empresas caindo aqui no setor. Embraer, a gente falou também, falou de mais um anúncio aí, de mais uma parceria da montadora de aeronaves, e a Embraer agora está caindo 0,64%, assim como também CVC, né, de viagens. Estamos chegando aí no final do ano, o pessoal está querendo se preparar, quem está vacinado, quem está com as 2 vacinas, quem está com vacina em dia, o povo está querendo viajar, está querendo ver areia, ou está querendo ver neve, está querendo sair de casa, né, depois de tanto tempo em casa. Mesmo assim, a CVC, a gente vê aqui que está caindo 0,61%, né? Pode com certeza é ótimo, né? Pode ser um reflexo aí da alta do dólar, que já engatou uma forte alta aí nessa terça-feira. Ou seja, o Daniel Morales se distancia cada vez mais do abraço com o Mickey. Vamos falar então rapidinho das maiores altas, porque o Alex André já entrou aqui no estúdio, já está ali bem belo, microfonado. Ali daqui a pouquinho ele fala, bora, Hanna, me chama, já vou chamar o Alex. Vamos lá, rapidinho falar das maiores altas, que tem Braskem subindo 5,02%, depois tem Uzi Minas, 4,28% de alta também, PetroRio tem ganhos de 3,53%, Petri 4 e Petri 3 também estão entre as maiores altas, né? Ambas aí subindo mais de 3%. Tem Vale também com um grande volume de negociações, mais de 1 bilhão e 300 milhões aí de volume, subindo 3,11%. Aí tem Ultrapar, 2,42% de alta nesse momento. CSN também está entre as maiores altas aí no setor siderurgia e mineração, 3,12% de alta. Deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui. Suzano, ontem estava entre as maiores quedas. Suzano Papel, então, setor de papel e celulose, 1,54% de alta. E aí tá tudo bem misturado aqui. Tem a Bradespar, 2,19% de alta. Marfrig tá com 1,04% de ganhos também. BIF3 Minerva, né, as 2 empresas aí do setor de frigoríficos, BIF3, então 2,64% de alta e, né, separado aí das maiores, a maior parte, na verdade, das empresas do setor de shoppings estão caindo. Agora aí tem a JHSF que está subindo 0,62%. E no mais é isso, vamos passar rapidinho aqui. Pedi até para o grande Leonardo, que já chegou, vi ele passar ali para o Leonardo tirar o Júnior, né? Todo dia é essa confusão. É o Leonardo que fala no ponto, mas é o Júnior que tá uma loucura isso. Vamos lá então rapidinho falar do dólar, que o dólar tá subindo, viu gente? Está subindo. Ontem falei que estava caindo, pois hoje estou atenta. Está subindo 1,12% a R$ 5,64 o dólar. Vamos lá então, que é a hora de Alex André, né, ô Daniel Morales? É isso aí, agora é a hora do Alex André, ele traz os 10 gráficos do dia e faz aquela análise que você tanto precisa para o mercado. Fala, Alex, boa tarde para você. Boa tarde, Daniel, boa tarde, Hanna, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no BMC Stock de hoje. Bom, Daniel, acho que não tem nenhuma grande novidade, né, para quem nos acompanha aqui nos últimos dias. A gente vai trazer os 10 gráficos, sempre falando um pouquinho dos Estados Unidos, né, a questão do Covid, eu vou colocar um ponto, né, de atenção. A gente já começou a falar nas últimas semanas, principalmente na última semana para cá, a relação, né, da retomada de casos de Covid na Europa e também essa preocupação que reacende também nos Estados Unidos. E à medida que isso acontece, né, também tem aí uma forma, né, que tem uma grande preocupação, que traz ali, né, realmente até a retórica do aumento de juros, tem a relação do tapering, que é a questão da inflação, né, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, que a gente sempre repete aqui todos os dias no BMC Stock, mas a gente não pode deixar de falar desse ponto, né? Mas vamos lá, vamos falar aqui do primeiro gráfico de hoje, né? A gente vai falar dos Estados Unidos, né? Que é muito interessante. As 5 grandes companhias, ou seja, as maiores companhias do S&P 500, hoje elas representam em torno de 22% do market cap do S&P 500 como um todo. Ou seja, a gente está falando das principais companhias, né? Como Meta, né? Ou seja, Facebook, né? Google, né? Alphabet e várias companhias como Amazon, né? A gente tem diversas companhias aqui que são as maiores do mundo, né? Ou seja, que tem a maior capitalização, Microsoft, né? Ou seja, companhias, a própria Apple, né? Que são mais de 2,5 trilhões de dólares de capitalização de mercado. E somado essas 5 principais companhias, a gente já chegou a bater 25%, né? Ou seja, agora a gente está em torno de 22%, né? Lembrando, né, que antes ia bater um quarto, né, ou seja, da capitalização de mercado agora do S&P 500, chegou a
para cair agora para 22%, mas está muito acima da média histórica, né? Essa média histórica que a gente está ganhando aqui desde 1980, a média histórica fica em torno de 14%, tá? E agora a gente está em 22%. O que realmente traz esse gráfico? O que simboliza esse gráfico? A gente está falando de uma relação muito grande, né? Ou seja, de injeção de estímulos, né, na economia americana, e também uma alta relação de alocação em equities nas famílias, né? O wealth das famílias muito relacionado cada vez mais a aumentar essa alocação em ações por lá, e também os fundos, né? Como a gente já trouxe esse gráfico também anteriormente aqui no BMC Stock, ou seja, os fundos e as pessoas físicas cada vez mais alocado em ações e ações de qualidade, ou seja, um movimento que a gente chama de flight to quality, ou seja, as ações que têm maior qualidade, ou seja, as ações que se representam ali, uma representatividade maior, né, no S&P 500, e isso gera um fluxo maior e ganha representatividade, ganha share, né, no S&P 500. Então agora chegando em 22%, já chegou a bater 25%. Tá? Esse gráfico é interessante para compreender esse movimento. Bom, se tem um movimento, né, principalmente em relação de liquidez nos mercados, né, globais, e os Estados Unidos não pode ser diferente, né, o maior mercado de equity do mundo, a gente tem outro movimento, né, que representa também a continuidade de ganhos, até mesmo em relação a lucro, até mesmo a avaliação da própria companhia, que ela está mesmo barata pela avaliação dela, que é uma relação de recompra de ações, né, ou seja, o famoso buyback. E a gente consegue executar aqui, né, ou seja, entender o percentual, né, das empresas nos Estados Unidos que fizeram, né, execuções de recompra de ações. A gente está falando aqui em torno de novembro, né, em torno de 12% das companhias que recompraram, ou seja, que realmente executaram recompra de ações em novembro. Né, você tem essa expectativa, né, ou seja, o mês ainda não acabou, a gente está no finalzinho. E agora em novembro espera-se em torno de 9% do S&P 500, ou seja, 9% das empresas do S&P 500 que fazem, né, recompra de ações. Ou seja, não só que anunciam, mas que executam recompra dessas ações que elas já anunciaram, essas recompras de ações. Então a gente foi olhando aqui em torno, historicamente, né, nesse ano, desde janeiro até agora, a expectativa de fechar o ano em 9%. Agora a gente está em novembro, um dos maiores meses, né, de recompra, só não chegou a agosto, né, que bateu 13%, mas a expectativa está muito boa, né, a expectativa está de 12%, ou seja, à medida que esse número sobe, né, ou seja, tem um indicador que as empresas estão recomprando mais ações, ou seja, estão acelerando esses ganhos, né, ou seja, acelerando a recompra de ações, e isso pode sim, claro, trazer a relação de aumento de ganhos, né, à medida que tem maior fluxo para o papel e à medida também que a companhia, né, ela recomprando mais ações, passa uma leitura para o mercado que a própria ação está subavaliada, né, mediante a própria avaliação da companhia, até mesmo para gerar valor, né, para o acionista mais para frente. Tá? Então esse é o principal ponto que o mercado enxerga. Bom, agora a gente vai falar um pouco de Covid, né? A gente vai passar alguns pontos que parecem óbvios do mercado, que a gente sempre vem falando aqui para quem nos acompanha, mas vale a pena relembrar. Né? A Áustria vem seguindo recordes, né? Não para, né, de subir o número de Covid por lá, à medida que vem chegando também o inverno. A gente vai passar também um gráfico, falar da relação do inverno com as infecções de Covid, ou seja, os novos casos, tem uma relação muito grande em relação a isso, tá? Vale a pena estudar. A Alemanha também vem aumentando os casos, ou seja, também recorde, né? E também tem a própria Holanda, né? A Holanda também já divulgou, né, a relação, né, do próprio lockdown, né, junto com a Áustria, e também a Alemanha já está estudando também a restrição por lá, tá? O lockdown não só parcial, mas também um possível lockdown que seja aí mais abrangente, tá? Mas temos aqui, né, que não chegou a bater um recorde, mas a curva está ascendente, que é a Itália, Espanha e França principalmente, tá? Quando a gente fala aqui em relação também de pacientes, né, internados, né, em relação ao Covid, a gente segue também a mesma linha, né? Áustria e Alemanha, primeiro e segundo lugar. Aí nós temos aqui em terceiro e quarto lugar, né, Holanda e França, Espanha e Itália, respectivamente, tá? Então, trazendo aí uma grande preocupação, né? Ou seja, a primeira, a segunda, a terceira, olha o tamanho agora dessa quarta, quinta onda, né, de acordo com os principais especialistas dizem, ou seja, uma onda muito forte que passa aí de longe, né, ou seja, mais severa desde o início da pandemia na Europa. Tá? Então, um tom de preocupação muito grande em relação, né, ao mercado por lá, pode traduzir por diversas vertentes. Primeiro, em relação ao mercado de ações, né, que pode trazer, claro, né, uma incerteza por lá, mas também uma relação de inflação que pode até ajudar de certa parte, ou seja, à medida que as principais commodities devem desacelerar, ou seja, em relação principalmente ao petróleo, vai reduzir essa mobilidade de forma geral, vai ter menos demanda de petróleo, então, consequentemente, maior oferta, né, e isso pode trazer aí uma queda do preço do petróleo. Inclusive, tem as novas notícias também que a gente atualizou aqui no BMC News, inclusive, né, a própria Índia, né, injetando, ou seja, ofertando mais de 5 milhões de barris, isso também pode fazer um fator adicional da queda do preço do petróleo e, consequentemente, né, uma diminuição da inflação, que essa é a principal meta, né, que os países querem fazer, pressionar o PEP também, que é um ponto, né, chave nesse quesito, tá? Bom, esse gráfico aqui, como eu disse, esse gráfico é interessante a gente colocar, né, a média de temperatura no mês de novembro, ou seja, nesse mês, né, ou seja, que já se inicia, né, em relação ao inverno europeu, ou seja, com o inverno mais severo por lá.
E à medida que a temperatura vai caindo, né, ou seja, esse gráfico que a gente tem aqui, né, ou seja, a temperatura desde os 30 graus Celsius, né, até ali 0 graus Celsius, ou seja, à medida que vai esfriando, né, ou seja, a temperatura, ou seja, o inverno vai chegando, a gente consegue observar que os casos, né, de Covid, ou seja, os países vão reportando mais número de Covid, né? Então a gente tem aqui nessa linha aqui, ou seja, relação, né, ou seja, de aumento de casos de Covid nos principais países na Europa, a gente consegue observar essa linha, né, ou seja, essa tendência, principalmente dos países, né, que são mais frios, né, como Finlândia, né, também a própria Suíça, né, Alemanha, Dinamarca, Bélgica, Canadá, ou seja, países mais frios, aumenta o número de casos, respectivamente. Então, ficar muito atento, né, aos países europeus, né, que vem aí chegando no inverno, tem uma preocupação muito grande, que a gente já falou também sobre o tema do gás natural, mas falando aqui do Covid desse gráfico, tem uma preocupação de aumento de casos de Covid, que já está acontecendo, mas alguns especialistas que podem acontecer, pode potencializar nos meses de novembro e dezembro, tá? Bom, se a gente está falando aqui da média, né, do mundo inteiro, né, a gente está falando em torno aqui de 10 mil mortes, né, ou seja, globais, né, ou seja, esse número já chegou a bater muito mais, né? Essa média aqui a gente está falando na média de 7 dias, tá? E essa linha aqui azul, logo aqui abaixo, né, é o número de mortes, né, diárias, a gente está falando aqui globalmente, tá? Mas é interessante que o mercado enxerga muito essa média móvel de 7 dias, tá? De modo geral, né, a Europa está preocupando, os Estados Unidos também tem uma curva ascendente, mas de forma geral não tem nenhuma grande preocupação, né, de certa forma. A gente está conseguindo observar, né, uma tendência de curto prazo aqui desde julho até outubro negativo, ou seja, os números de casos caindo, mas ficar atento, né, que pode, aí, de acordo com alguns especialistas, né, no final do ano, pode até superar esse mês de julho, né, e preocupar ali, chegar próximo do mês de abril. Essas as principais leituras do mercado, mas ficar atento com qualquer indicador que pode sinalizar aumento de casos de Covid no mundo, que é esse gráfico aqui, isso pode preocupar Brasil, Estados Unidos, o mundo inteiro, colocar em xeque o crescimento global, tá? Então é um ponto interessante. Nos Estados Unidos, esse gráfico aqui a gente fala de novos casos confirmados, né? A gente está falando aqui, né, de novos casos já beirando, né, ou seja, superando ali quando a gente tem essa linha branca, né, ou seja, as médias móveis, né, a gente consegue observar que já ultrapassou, né, nos últimos meses aqui, ou seja, já ultrapassou os meses de julho e de junho, né, então ficar muito atento em relação a isso. E tem uma curva ascendente aqui de curto prazo, dá para enxergar aqui, ó, essa linha aqui, ou seja, tem uma curva ascendente, isso pode preocupar principalmente os próximos meses, tá? Então novos números de casos de Covid nos Estados Unidos vem aumentando, isso também tem um tom de preocupação por lá, à medida que parte da população não quer se vacinar, ou tem uma relação, né, de uma impedição, ou seja, uma restrição maior, né, principalmente em relação, historicamente, né, desde o ano passado, tem desacelerado, né, a relação da curva de vacinação nos Estados Unidos. Por outro lado, aqui no Brasil, nós brasileiros, nós temos aí uma relação ascendente, né, ou seja, de vacinação, ou seja, temos cada vez mais brasileiros vacinados. Isso é bom para a nossa economia e também bom de forma geral, mas Estados Unidos é uma grande economia, também tem que ficar atento em relação a isso. Qualquer número que venha pior que o esperado nos Estados Unidos pode refletir aqui também no Brasil, tá? Não é nenhuma grande novidade em relação a isso. Bom, esse gráfico aqui que é interessante, né, a gente sempre fala, né, os principais números, né, sobre a indústria de criptomoedas, de blockchain, NFTs, a gente já falou muito isso nessa semana, a gente continua falando, e esse gráfico a gente fala principalmente em relação, né, aos funds, né, ou seja, em relação, né, à questão de blockchain, né, ou seja, global. Então a gente está falando aqui de um fund que já ultrapassou 15 bilhões de dólares year to date, ou seja, até agora em 2021, se a gente comparar com o ano passado, no ano passado inteiro, ou seja, 2020 completo, esse número foi de 3 bilhões de reais. A gente está falando de um crescimento de 384%. Isso dita muito em relação, né, às atratividades para criptomoedas, ou seja, várias companhias também listadas em bolsa nos Estados Unidos, também aqui no Brasil a gente consegue observar essa maior aderência. Então é uma tendência global em relação a criptomoedas e o blockchain também vem seguindo em relação a isso. Não só em relação a criptomoedas, mas diversas soluções que vêm sendo criadas nessa nova cadeia, ou seja, uma tecnologia cada vez mais abrangente, né, descentralizada, tá? Então, ficar atento, né, se esses números, os novos primeiros meses de 2021 já bateu 15 bilhões de dólares, pode superar ainda, além disso, né, ou seja, à medida que o ano ainda não acabou, tá? Então, esse número pode ser mais alto ainda. Bom, você está falando de inflação antes, né, eu acho que a gente tem que sempre lembrar a expectativa de inflação. A gente tem aqui um ponto de atenção nessa linha vermelha, né, que é a relação, né, do Fed de Nova York, né, a expectativa de um ano de inflação de acordo com o Fed de Nova York, que pode bater 5,65%. Isso é muito além da meta do Fed, tá? Então tem que ficar muito atento em relação a isso. O Fed, como aqui no Brasil, o Banco Central tem uma meta de inflação para esse ano e para o ano que vem, né?
E para o ano está muito acima, né? Ou seja, do esperado. Então precisa até uma exclamação aqui. E nessa linha azul a gente consegue ver a expectativa de inflação para 3 anos, né? Que está em 4,20. Também é muito alto. Mas no histórico a gente consegue observar que os Estados Unidos não tem uma relação de inflação tão alta assim, né? Ou seja, a gente consegue observar desde 2014 que girava entre 3% e 3,5%. E agora a gente está falando, né, de quase 6%, 5,65% de expectativa próximos 12 meses, próximos 1 ano de inflação nos Estados Unidos, de acordo com o Fed de Nova York, tá? Bom, passando no próximo gráfico, acho que é interessante a gente sempre falar em relação da cadeia de suprimentos, né? E várias companhias, né, vários analistas colocam algumas companhias-chave, né, ou seja, umas grandes companhias globais como proxy, né? E uma delas é a Apple, ou seja, se ela está demorando para entregar seus iPhones, né, quem dirá outras companhias menores, né, médias, pode ter uma dificuldade maior em relação à sua cadeia de supply global. E a Apple é um grande exemplo, porque a gente consegue observar desde esse ano, ou seja, também outras janelas, né, ou seja, 2020 e 2021, né, ou seja, nesse ano, tanto agora que a gente está sofrendo ali com uma relação maior de crise de supply, olhando para trás, ou seja, que também teve uma dificuldade ao longo desse ano, né? E ano passado também que teve um pouquinho melhor a situação. O que a gente está conseguindo observar agora, né, apesar ainda dos desafios de cadeia global, a gente consegue observar que as entregas, né, o número de dias, né, ou seja, em relação a entregas, né, de iPhone, tem diminuído em todos os modelos, tá? Como o iPhone 13 mini, o 13, o 13 Pro e o 13 Pro Max. Então a gente consegue observar uma curva descendente, né, que isso é bom, ou seja, as entregas estão cada vez mais rápidas, né, também a medida da cadeia de produção como um todo, semicondutores, ou seja, toda a cadeia de chips, né, tem ele melhorado no curtíssimo prazo. Mas a gente vai passar para o próximo gráfico aqui, que nem é tão bem assim, né, globalmente, que está sendo resolvido dessa forma, tá? Ou seja, a Apple tem melhorado os seus números, que chegaram em números recordes, ou seja, em número de dias, ou seja, números cada vez maiores, que isso é ruim, quanto menor, melhor. Mas a gente olhar nos portos, né, americanos, a gente consegue observar, tanto na costa leste, na costa oeste nos Estados Unidos, a gente consegue observar em recordes número de dias, né, de navios ancorados, né, ou seja, cada vez mais os navios estão parados, isso é ruim para a cadeia global como um todo, isso prejudica em relação à inflação, né, também tem uma preocupação muito grande em relação ao Natal, né, a Black Friday também é uma preocupação, né, à medida que algumas companhias vêm restringindo parte de oferta, parte de produtos, né, comparado com o ano passado, né, os varejistas tendo estoques menores do que o ano passado, então tem diversas preocupações que vêm sendo elencadas agora, não só com a Black Friday agora nessa semana, mas o Natal, que já está no mês que vem. Os grandes varejistas já vêm se programando, né, meses atrás com compras, enfim, em relação de reposição de estoque, e algumas companhias já vêm relatando essa dificuldade, não é de hoje, mas esse gráfico vale a pena a gente sempre atualizar ele aqui, que são os grandes postos nos Estados Unidos, tanto na costa leste e na costa oeste, que continuam a preocupar em relação a tanto a curto prazo, mas também para o ano que vem no médio prazo, tá? Então esses são os principais gráficos de hoje, Daniel e Hanna, para atualizar você, investidor, a tomar a melhor decisão para os seus investimentos. Isso aí, valeu Alex André pela parceria de sempre aqui no BMC Stock. Valeu, Alex, até amanhã. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau. E a gente segue com as notícias aqui. A Qualicorp anunciou uma parceria comercial com o grupo OrthoPride, rede de clínicas voltada à ortodontia e estética dental. O objetivo é para comercializar os produtos e realizar atendimento aos clientes da rede de franquias. O negócio tem o conceito Store in Store, um contrato em que um varejista aluga uma parte do espaço de varejo para ser usado por uma empresa diferente para administrar outra loja independente. O projeto piloto vai ser iniciado, né, em 6 lojas da OrthoPride, localizadas na região metropolitana do Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Para a Qualicorp, a demanda por serviços de ortodontia só avança e assim oferece produtos nesse sentido, que deve ser um sucesso, segundo a companhia. No Grande Rio, os quiosques da Quali vão ser instalados em 3 lojas da OrthoPride, localizadas no bairro de Campo Grande e nas cidades de Duque de Caxias e Nova Iguaçu. Já em Belo Horizonte, elas vão estar em outras 3 lojas no centro de BH e nos bairros de Barreiro e Venda Nova. E seguindo aqui com mais atualizações, daqui a pouquinho chega aí o pessoal do marketing. Vamos falar agora da Saraiva, que anunciou a aprovação em Assembleia Geral Extraordinária, o grupamento das ações ordinárias e preferenciais de emissão da companhia, ambas na proporção de 35 ações para uma. A companhia informa que o valor do seu capital social, mantido em 306,9 milhões, passará a ser dividido em 1,8 milhões de ações sem valor nominal, sendo 671,8 mil ações ordinárias e 1,1 milhão preferenciais. A negociação dos papéis, considerando o grupamento, se dará somente a partir
de data a ser divulgada pela companhia. Dentro do prazo de 30 dias iniciado a partir de hoje, os acionistas detentores de ações ordinárias ou preferenciais em número que não seja múltiplo de 35 ou que detenham menos de 35 ações poderão ajustar as suas respectivas posições via mercado, de modo que as suas ações não gerem infrações após o processo de grupamento. Após esse período, as eventuais frações de ações resultantes do grupamento serão identificadas, separadas e em números inteiros e vendidas em leilão a ser realizado na B3. Segundo a companhia, os valores resultantes do leilão serão colocados proporcionalmente à disposição dos acionistas. É isso aí, e o Brasil sai na frente e puxa a segunda maior queda de expectativa econômica da América Latina desde o início da série histórica em 1989. O clima econômico da América Latina piorou entre o terceiro e quarto trimestre de 2021, puxado fortemente pelo Brasil. Essas são informações da FGV em seu indicador de sondagem econômica da América Latina. Uma leitura pior do que a atual só foi vista no início da pandemia do coronavírus, entre o primeiro e o segundo do ano passado. A sondagem é composta pelo ICE, o indicador de clima econômico da América Latina, que por sua vez é o resultado da média geométrica do indicador da situação atual e o indicador de expectativas. O ESA registrou uma pequena queda de 1,1 ponto, ao passar de 59,1 pontos para 58 pontos e continua na zona desfavorável. E o mercado imobiliário teve uma redução de 9,5% nas vendas no terceiro trimestre do ano, segundo o levantamento feito em 162 cidades pelo país. Os detalhes você acompanha na reportagem. O aumento no custo dos insumos da construção civil e a queda no poder de compra das famílias impactaram os números do mercado imobiliário no país e as vendas de imóveis novos tiveram queda de 9,5% no terceiro trimestre deste ano, frente ao mesmo período do ano passado. Em relação ao segundo trimestre de 2021, a queda foi de 11,2%. É o que mostra uma pesquisa realizada em 162 cidades, sendo que desse total, 20 são capitais. Os dados são da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que apresentou ontem os indicadores imobiliários nacionais, estudo que traz informações sobre lançamentos, vendas, oferta final, preço, além da participação do programa Casa Verde Amarela no setor. No acumulado do ano, houve aumento de 22,6% nas vendas, se comparado com o período de janeiro a setembro de 2020. José Carlos Martins, presidente da Câmara, disse durante uma coletiva virtual que a inflação de materiais e máquinas pelo Índice Nacional de Custo da Construção, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, já passa de 30% no período de pandemia e os custos não foram repassados totalmente aos compradores, ou seja, ainda há margem para o aumento no preço dos imóveis. Ele explicou ainda que a falta do poder aquisitivo das famílias está assegurando esse aumento, já que a inflação geral já chega a 10%. Ainda de acordo com a pesquisa, em relação aos lançamentos, houve um crescimento de 13,6% no terceiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, 7% a mais na comparação com o trimestre anterior. No acumulado do ano, a alta foi de 37,6% nos lançamentos, frente ao resultado de janeiro a setembro do ano passado. E o Nubank anunciou uma parceria com varejistas para entrar no comércio online. O Banco Digital decidiu entrar no segmento de compras e vai fazer parceria com grandes varejistas do Brasil, começando de forma gradual durante essa semana da Black Friday. Os primeiros parceiros do banco no varejo digital são Magazine Luiza, da Fit, a chinesa AliExpress e a plataforma Allied. Mais nomes devem ser anunciados nas próximas semanas. E os clientes da Fintech vão ter acesso a descontos e cupons temporários no aplicativo da startup. E a produção de celulose no Brasil cresceu 4,9% no terceiro trimestre, frente ao mesmo período do ano passado, para 5,6 milhões de toneladas, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira pela Indústria Brasileira de Árvores. O levantamento apontou que o consumo aparente aumentou 16%.
As importações tiveram uma alta de 14,6%, enquanto as exportações encolheram 0,1%. No segmento de papel, a produção somou 2,7 milhões de toneladas, alta de 4,1% frente ao mesmo trimestre de 2020, com as vendas domésticas avançando 2,9%, enquanto as exportações registraram um acréscimo de 5,2%. As importações, por sua vez, saltaram 34%. O consumo aparente cresceu 5,3% e os números também do Instituto também mostraram que as vendas domésticas de painéis de madeira recuaram 4,8% no período de julho a setembro, ante o mesmo intervalo do ano passado, saltando aí para 2 milhões de metros cúbicos. É isso aí, Hanna Beltrão. Vamos conferir então a participação do pessoal aqui no nosso chat. Antes da gente dar tchau, quer dizer, você dá tchau, né, Hanna? Porque eu vou ficar. Pois vamos dar tchau aí, daqui a pouquinho. O Helder tá por aqui, o Pedro Henrique, o Alex Martins Cardoso dando boa tarde, meu povo. Quem mais? O Felipe Lipe tá por aqui também dando boa tarde. Pedro Henrique, quem mais? Eduardo Pereira, Nossa, só o Helder fala, hein? O Helder tá animado. O Helder tá animado hoje. Perguntando até pro Daniel se compra, se vende. A gente não fala nada, né, Daniel? A gente só traz a notícia. Eu só trago a notícia. Exatamente. Eu pego informação do Gani para poder ter algum dinheirinho, mas é complicado. Olha só, o investidor desqualificado também tá por aqui. O Rui das Neves, por aqui também, Fabiano Ribeiro. O pessoal tá... Cadê aquela animação o pessoal tá tímido hoje. Desde o comecinho do estoque, o pessoal teve uma treta rolando lá em cima e tal. Aí já morreu a treta e aí o pessoal tá quieto. E daqui a pouco tem piada sem sentido no BMC Market. A gente sempre traz aquelas piadas infames. Teve alguém que perguntou isso, não foi? Olha só o MPK. Quem torce pro Remo é o quê? Remista ou remadora? Remista, né, gente? Pelo amor de Deus. Ah, é? Remista, exatamente. Porque você tá olhando pro lado. Você tá olhando pro... Eu não tô olhando certo. Eu não sabia, não. Você é remista? Sou remista. Remista. E é isso aí. Bom, um minuto de silêncio para quem torce mal. É isso aí, valeu. Olha lá, o Adilson falando, Hanna veio de vermelho e desanimou o grupo. O povo segue colocando a culpa aí, né? Mas nada a ver com isso não, gente. Me tira dessa aí. O investidor desqualificado falando, algumas semanas no negativo, difícil o pessoal continuar animado. Tá difícil mesmo. Difícil. Tá todo mundo chateado. O que você pode falar? Tá todo mundo no negativo. Ao Felipe Lipe, estão tímidos porque estão aguardando a novela PEC Precatórios. Ixi. Então acho que vai essa semana, vai a próxima, vai até o final do ano isso daí. Enfim, né? É isso aí. Valeu, gente. Obrigado aí pelo ânimo. Helder, quem torce pro Remo é inteligente. Com certeza, tá vendo, Daniel? Durma com essa agora. Minha resposta para você, Helder. Tá certo. Valeu, então. Obrigado, gente, aí pela... Olha o Alex Martins. Só faltou essa, Hanna tá comunista hoje. Sabia, gente. Sabia que tava demorando pra vir uma piada dessa. Tava faltando essa hoje. Isso aí. Gente. Não, o MPK, tadinha. Hanna, estamos contigo. Tá vendo só? Em apoiadores. Eu não tô, não. Não pode nem falar essa palavra apoiadores, né? Tenho amigos aí no chat. Tenho colegas no chat. Tá certo. Tá certo. É isso aí. Gente, o BMC Stock vai chegando ao fim. Eu continuo aqui pro BMC Market até as 3h30 da tarde. E você, Hanna? Eu tô saindo daqui agora, mas volto, olha só, às 18h45 ou 6h45. Como você preferir, porque hoje teremos BMC Business, quase não saiu, né? Hoje teremos BMC Business ao vivo, a gente conversa então com a Direcional Engenharia, saber um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre essa empresa. Então já vai preparando aí, já mande perguntas também, já coloca o celular para despertar, para acompanhar. O Daniel, já sei que o Daniel já colocou, que o Daniel vai acompanhar da casa dele com certeza, né, Daniel? Porque o Daniel, ai dele que não acompanhe.
E é isso, então eu espero todo mundo, né? Business hoje às 18h45. Ou às 15 para 7, Ou né? às 15h07. Tá certo. Ou às 6h45. Perfeito, então. Valeu, Ana. Beijão, até mais tarde, então. Até mais tarde. Tchau, tchau.